Olá, seja muito bem-vindo ao canal Filosofia Sem Rodeios, esse espaço que pretende discutir filosofia sempre de modo claro e objetivo, indo direto àquele ponto que você precisa saber. Temos para hoje o filósofo Karl Marx. Karl Marx, que é um filósofo que tem um conteúdo bastante extenso, mas iremos direto ao ponto, focando especificamente na questão da filosofia política dele. Marx também tem grande contribuição na sociologia e em outras áreas, mas aqui o nosso escopo, o nosso foco é justamente essa questão do pensamento político dele. Então, sem mais delongas, sem enrolação nenhuma, partimos então da análise histórica que Marx faz. Marx ele vai analisar a história das sociedades e ele vai notar uma coisa. Ele vai dizer que na história sempre existiu uma coisa. E essa coisa é a luta de classes. Marx ele vai ver que em todo momento na história houve conflito entre duas classes sociais. Exemplo, você vai pensar, por exemplo, numa época que você vai ter o senhor e o escravo. Outra época você vai ter o senhor feudal e o servo. E assim são estabelecidos sempre conflitos entre exploradores e explorados. Sempre houveram esses conflitos, sempre houve esses conflitos, e aí Marx ele vai dizer que agora, na sociedade atual, que no caso aqui estamos falando aqui no século XIX, estamos falando aqui no contexto de Revolução Industrial, nessa época existe também esse conflito de classes que se dá entre os capitalistas, entre os burgueses e o proletariado, os trabalhadores. Então o conflito se dá entre os donos dos meios de produção e aqueles que são obrigados a vender a sua mão de obra. Dentro desse contexto, qual que é o papel do Estado? Qual que é o papel da política? Marx ele vai dizer que o Estado ele não é imparcial. O Estado não é como John Locke pensava, aquele Estado imparcial que garante que todos possam buscar as suas possibilidades, todos possam buscar o seu progresso, todos possam buscar a sua felicidade. O Estado não é aquele imparcial que apenas media os conflitos e garante direitos naturais às pessoas, inalienáveis às pessoas. O Estado, para Marx, ele está tomado pela classe dominante. Veja, o Estado ele é representado pela classe mais poderosa e protege sempre os interesses dos possuidores de propriedade privada. Então o Estado ele não está servindo a todos de modo igual, mas ele serve especialmente àqueles donos dos meios de produção, aqueles que possuem propriedade privada, isto é, ele serve à classe dominante, segundo o pensamento de Marx, ok? E nisso ele nasce da desigualdade para manter a desigualdade. Então o Estado ele acaba trabalhando para a manutenção da desigualdade. As pessoas elas são desiguais, propriedade privada tornou as pessoas desiguais e acontece que o Estado ele garante que não haja grandes mudanças nisso. Garante que a sociedade fique sempre desigual. Beleza? Trechinho então do Marx. A história de toda a sociedade até aqui é a história de lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burgueses de corporação e proletariado. Em suma, opressores e oprimidos, estiveram em constante oposição uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, ora oculta, ora aberta, uma luta que de cada vez acabou por uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou pelo declínio comum das classes em luta. Então observe, sempre houve essa relação conflituosa na história para Marx, vinculada àquela ideia que eu falei sobre aquela ideia sobre essa tensão, sobre essa luta de classes, e aqui a sociedade atual, claro, no caso, falando aqui da época de Marx, possuía também esse conflito, se dando através de trabalhadores e donos do meio de produção. E o que acontece? Dentro desse contexto, o capitalismo é justamente a última etapa da luta de classes. O capitalismo, para Marx, é a última etapa que vai haver essa tensão, que haveria essa tensão forte e esse conflito. Por quê? Só recapitulando aqui. Dentro desse contexto, a gente tem burguesia, donos dos meios de produção, proletariado, vendedor da força de trabalho. Essa é a última etapa porque Marx ele dizia que era necessário que a história passasse pelo capitalismo para que a sociedade se desenvolvesse economicamente,
se desenvolvesse conforme as forças de produção para que fosse possível acabar de vez com essa tensão. E como que se acaba com essa tensão? Imagina o seguinte, você tem lá os donos dos meios de produção, uma minoria, que possuem grande riqueza, possuem grandes propriedades. Você tem aqueles outros que não possuem esses privilégios. Só que pensa o seguinte, como que eu vou convencer aquelas pessoas que são os donos dos meios de produção a entregarem os seus bens, a fazerem a fazer reforma agrária? Como que eu vou convencer que isso aconteça? Para Marx só havia uma forma, e essa forma é a forma da revolução. Marx ele via que os problemas só poderiam acabar a partir de uma revolução socialista. E vamos entender um pouquinho isso, não nas minhas palavras, mas primeiramente nas próprias palavras do filósofo. Observe, ao traçarmos as fases mais gerais do desenvolvimento do proletariado, seguimos de perto a guerra civil mais ou menos oculta no seio da sociedade existente até o ponto em que rebenta numa revolução aberta e o proletariado pelo derrube violento da burguesia. O proletariado nada tem a perder, a não ser os seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Marx ele vai defender que o proletariado ele deve tomar consciência de si como classe, se unir e lutar contra os donos do meio de produção, lutar contra a burguesia. E essa luta deveria ser violenta, deveria ser uma revolução violenta que só assim poderia de fato acabar com a burguesia e acabar com a desigualdade. Então observe aqui, retomando aquele slide anterior, então a gente tem a saída a partir de uma revolução e nisso você tem a ideia de uma ditadura do proletariado. Como assim? Então isso é, o proletariado ele toma o poder, assume o governo e ele estabelece uma ditadura que perseguiria a oposição, perseguiria aqueles que fossem contra os ideais revolucionários. Então Marx está pensando, então, a ideia que ele tinha era que os filósofos, durante muito tempo, eles pensaram sobre o mundo, agora era necessário agir, era necessário transformar de fato. Essa transformação se daria necessariamente por uma revolução socialista. Então observe, e aqui nessa aula também você vai entender a diferença teórica, segundo Marx, de socialismo para comunismo. É muito comum as pessoas confundirem essas duas coisas, interpretarem como sinônimos ou falarem errado sobre elas. Claro, é que no uso da vida prática acaba realmente se confundindo essas ideias. Mas, na teoria, a gente precisa ter isso bem estabelecido, essa distinção, porque em order de ter uma possível prova, pode ser necessário que você saiba exatamente como que cada conceito se encaixa. Então, observe, o conflito, ele geraria o socialismo. E o socialismo, para Marx, não é a etapa final, não é o objetivo final. Para Marx, o socialismo é simplesmente uma etapa de transição. O que acontece? Como que é o socialismo? O socialismo se dá pela etapa em que o proletário ele toma o poder, assume, estabelece uma ditadura e nisso o Estado se torna o dono de tudo. O Estado se torna os donos do meio de produção. O Estado toma conta de tudo. É o fim da burguesia e nisso você tem um Estado grande, um Estado inchado, um Estado que controla toda a vida da sociedade, controla todos os aspectos sociais. O Estado aqui é forte, grande, poderoso. Isso é socialismo. O que acontece? Só que o socialismo não é o objetivo final do Marx. Não é o objetivo final que Marx tinha em mente. Marx ele estava vislumbrando uma etapa em que não fosse nem mesmo necessário o Estado. Porque ainda quando você tem um Estado grande, dentro do contexto do socialismo, você vai ter pessoas que fazem parte do Estado, pessoas que não fazem parte do Estado. Poderiam haver ainda tensões nesse sentido. E Marx ele defende o seguinte: a necessidade de que a partir do momento que você estabelece o socialismo, você ter a presença de um partido comunista que prepararia para a última etapa da história. E essa última etapa da história seria necessariamente a ideia do comunismo. E o que seria o comunismo? Seria justamente o fim de todas as classes, fim do Estado, fim da propriedade privada. Seria um Estado que a sociedade estaria já educada o suficiente, já desapegada do egoísmo,
isso sendo feito, sendo tornado possível graças ao socialismo, especialmente ao Partido Comunista, e aí você teria essa etapa final, essa etapa aqui que seria a melhor etapa de todos, segundo Karl Marx. Beleza? Então isso aqui a gente entende as bases do pensamento político de Marx e a base da transformação social, das ideias de socialismo e de comunismo. Tem uns aspectos importantes, tem uns aspectos que são interessantes em Marx, mas que dentro dessa análise aqui, pensando aqui nesses pontos mais específicos, esses aqui acabam sendo os mais relevantes. Mas acho importante destacar a questão seguinte: qual a opinião de Marx sobre a religião? A religião, sobretudo a religião cristã, que vigorava ali no Ocidente, que ainda era muito forte no Ocidente, mesmo nessa época, mesmo bem depois da Reforma Protestante, embora você não tivesse mais uma hegemonia católica, você tem lá a religião cristã como bastante forte na Europa. O que Marx pensa sobre a religião? Marx diz que a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga que faz dormir. A religião, o que acontece? A religião faz com que as pessoas estejam desapegadas de fazer uma revolução. O que Marx está tentando dizer? Qual que é o problema da religião para Marx? Porque, por exemplo, pensando sobretudo na religião cristã, se eu estou apegado a uma vida futura, se eu estou interessado em viver no futuro, viver no céu, viver numa sociedade sem desigualdades, uma sociedade perfeita, e eu tenho a certeza de que quando eu morrer eu vou para essa sociedade, e eu entendo que no mundo aqui, nesse mundo terreno, eu vou ter aflições, mas uma vez, quando estiver no céu, essas aflições acabarão. Quando eu penso desse modo, eu fico desestimulado, segundo Marx, a transformar o nosso mundo hoje. Ou seja, estou vivendo em nome de um mundo futuro e esquecendo das minhas adversidades, esquecendo das minhas aflições que eu estou vivendo hoje. Então, por isso, a religião para Marx acaba sendo muitas vezes tida como problemática. Tudo bem? Então, esses aqui são os elementos que eu quis destacar sobre Karl Marx. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha sido esclarecedor para você. E se ficou alguma dúvida, fique à vontade para me escrever, para mandar um direct no Instagram. Verifique, por favor, se está inscrito nesse canal, se inscreva, isso não custa nada para você. Deixe o like nesse vídeo, apoie meu trabalho e eu, de fato, agradeço muito por você assistir esse vídeo. Agradeço muito pela sua participação. Tá bom? Muito obrigado.